a necessidade da individualização. Porque eu dou sempre esse exemplo. Imagina que eu na escola, uma escola, digamos, não preparada, sei que vai chegar um aluno cadeirante. O que ele precisa? Eu sei que ele precisa de rampa ou de elevador, ele precisa que tenha um banheiro adaptado, que as portas tenham uma certa largura, que tenha uma carteira adaptada. Então dá para fazer uma lista. Agora eu te digo, vem um aluno autista segunda-feira, o que ele precisa? Não faço a menor ideia. Ele tem que vir, eu tenho que fazer uma avaliação individualizada, e aí eu vou saber o que ele precisa. Se eu entender o que é uma avaliação, se eu tiver conhecimento sobre como se definem objetivos, assim por diante. Esse talvez seja um problema mais grave. Estamos iniciando mais um podcast Café e Neuro, diretamente do Congresso Autismo Sem Fronteiras. Estou com um convidado ilustre hoje comigo, Lucelmo Lacerda. Lucelmo é pesquisador visitante na Universidade da Carolina do Norte, doutor em educação e tem pós-doutorado em psicologia. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, Lucelmo. Aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, prazer. Prazer todo meu. Lucelmo, eu vi que o tema, infelizmente eu não assisti a palestra sua, nem da Ida, que está aqui conosco, que daqui a pouco vai participar. Não participei, então eu tenho algumas dúvidas. Queria que você explanasse para quem nos assiste. Tema da sua palestra, a importância das ações baseadas em evidências. Queria falar no sentido da educação. O que significa a educação baseada em evidência? Isso é um tema debatido? Não é debatido. No Brasil, importante falar disso. Isso talvez esteja começando, está bem no início, são poucos os casos nas universidades. Falar em educação baseada em evidência é dizer que quando a gente vai tomar decisões sobre o que a gente deve fazer, a gente deveria olhar para aquilo que já foi testado. E aquilo que foi testado de uma maneira rigorosa, não pode ser qualquer jeito. Então, a gente vai aplicar uma coisa numa certa escola ou num conjunto de escolas, a gente vai medir aqueles aspectos que a gente quer que mude. Por exemplo, eu quero melhorar a alfabetização, legal demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa, vamos medir o quanto as crianças aprendem a ler e a escrever com compreensão desta forma, para a gente tomar a decisão. Aí a gente diz assim, por exemplo, falando especificamente aqui da alfabetização, nós temos instrução fônica e temos a instrução do método global, certo? A instrução fônica é muitas vezes mais efetiva, muitas vezes. E no Brasil, normalmente se faz a intervenção global, que é aquela que a efetividade é próxima a zero. Então essa é uma forma de tomar decisão que é muito ruim. Sim. A forma de tomar decisão de prática baseada em evidências, de educação baseada em evidências é priorizar aquilo que tem mais efetividade, que foi testado de maneira rigorosa. Agora, claro que a alfabetização é fundamental, né? Se a pessoa não se alfabetizar, como é que ela vai aprender história, geografia, qualquer outra coisa? Fundamental. Mas, em geral, essas crianças têm algum tipo de recurso para correr atrás, vamos dizer assim, né? Elas têm mais recursos para fazer isso. E eu não estou falando de recursos de dinheiro, estou falando de recursos cognitivos, de participação de processos de aprendizagem. Agora, faça essa conta para crianças com deficiência, que têm menos recursos. Eles precisam que ali a escola dê tudo de si, que a escola aproveite ao máximo a janela de aprendizagem. E a gente não pode tomar decisões priorizando aquilo que não tem evidência. A gente não pode tomar decisão em tentativa e erro. A gente precisa ir naquilo que é mais certeiro. Quer dizer que se tiver com evidência é tudo redondo, tudo maravilhoso? Não, não quer dizer isso. Mas é aquilo que a gente tem menos chance de errar. Aquilo que tem maior probabilidade de atingir o máximo potencial dessas crianças. Então a gente não pode deixar de considerar as evidências. No meu entendimento, essa é uma questão técnica, é uma questão ética com as crianças com deficiência. Eu ia até te perguntar sobre isso, era uma pauta. Por que com isso tudo em debate, a gente ainda continua num modelo que não está funcionando? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um sistema educacional, eu tomei uma decisão sem evidência nenhuma, e é péssima essa decisão. Por exemplo, as crianças não estão aprendendo. A minha pergunta é a seguinte,
como que o governo vai tomar a decisão em torno desta informação se essa informação não existe? Eu sei que não está funcionando, você sabe que não está funcionando, mas onde que está o dado? Porque essa é talvez a principal artimanha, não estou dizendo necessariamente que isso é proposital, mas a artimanha ou a armadilha de quando você não trabalha com evidência. Porque você faz um negócio e você não mede. Aí não funciona, você não sabe que não funciona, você não tem o dado que não funciona, entende? Por exemplo, qual é a taxa de alfabetização de crianças autistas no Brasil? Ninguém sabe, não existe esse dado. Qual é a taxa de alfabetização de crianças com deficiência intelectual? Não existe. Eu vou falar uma coisa que toda família de criança com autista sabe muito bem que eu vou falar. Grande quantidade de crianças leva a criança 7 horas da manhã para a escola, quando dá 8 horas, dá 8h30, dá 9 horas, liga, vem cá buscar. Tem família que faz isso a semana inteira. Tava até aqui, eu ia até te falar sobre isso. A semana inteira. E aí, num certo momento, essa família, eu tô levando 7h30, 8 horas, tô indo buscar, eu vou desistir. Então a taxa de evasão, de abandono é muito alta. Mas vamos ficar nesse primeiro tópico. Você chama todo dia. Quantos por cento chama todo dia? Chama que horário? Você não sabia, não sei sabe por quê? Porque esse dado não existe. A escola registra no livro preto para que se essa criança for atropelada, não é comigo, tá aqui, ó, que ela saiu. Mas esse dado não vai para lugar nenhum, fica lá no livrinho. Então, a sua pergunta é, como que, não estando funcionando, ninguém toma a decisão de dizer, ó, não está funcionando, vamos fazer diferente? Simplesmente porque a informação que não está funcionando não existe. Nós estamos no escuro. No escuro. Se você chegar no MEC e pergunta como é que tá, eles falam, nossa, tá maravilhoso, o Brasil é referência mundial. Se vier alguém de outro planeta, vai usar o Brasil de referência. Porque eles não têm dado nenhum, né? E tem uma ideologia que tudo escondido. E tem uma ideologia que cega também as pessoas, que acredita que, como o discurso é um discurso bonito, né? Que então, se o discurso é bonito, então a realidade é bonita. E essa relação não é desse jeito que acontece. Vai demorar um pouco para a gente conseguir avançar nesse sentido, né? Ou você acha que está indo... Não, eu acho o seguinte... Não, tá não. Tá bom. Eu só vou ajustando aqui. Eu acho que existem certos indicativos positivos. Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o Plano Educacional Individualizado, o PEI, lá chama o IP, né? Ele é obrigatório desde o ano de 1975. Essa é a obrigatoriedade. No Brasil, ele é obrigatório desde 8 de dezembro de 2025. Nós estamos falando de 50 anos de atraso, mas nós estamos falando que agora tem uma lei dizendo isso. O MEC publicou, não é uma lei, é um decreto que regulamenta 3 leis. O MEC publicou a primeira versão de um decreto, 12.686, dia 20 de outubro. Neste decreto não tinha o PEI, era para não fazer o PEI, e houve uma luta da sociedade, uma luta muito, muito forte, muito intensa, que fez o MEC publicar um novo decreto, 12.773, em 8 de dezembro, colocando lá o PEI, o direito ao PEI. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, que é uma pauta social que a sociedade hoje sabe o que é necessário. A mudança não foi só por conta do PEI, foi, por exemplo, para admitir a pertinência das escolas especializadas, que eles tentaram proibir em 20 de outubro. Então a sociedade sabe de certos aspectos que são importantes. PEI, imagina isso? Imagina que a sociedade sabia o que era isso, 5 anos atrás, 10 anos atrás. E o segundo, significa que esta pressão tem se transformado em ação política, mesmo com os aparelhos estatais, o governo, não é só federal, os estaduais também, sendo contra essa movimentação. Então isso significa que a sociedade tem tido mais presença nessa tomada de decisão, e o que eu acho muito importante. Então esse decreto, nós tivemos o PEI reconhecido, nós tivemos o reconhecimento das escolas e salas especializadas, da necessidade delas e da legalidade, que o governo dizia que era ilegal. Nós temos o estabelecimento de uma formação mínima para profissionais de apoio escolar. Então, várias coisas importantes. A definição de que o profissional de apoio escolar também apoia na aprendizagem das crianças, não só em cuidado. Então, houve uma série de conquistas que eu acho que sinalizam um caminho importante, né? Antes, nós tínhamos a política de 2008, que chama Educação Especial, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.
que era uma grave violação de direitos humanos das crianças autistas e com outras deficiências, gravíssima. Era um documento totalmente negacionista e que, no final das contas, produzia esse fracasso, esse caos que a gente está vendo. A gente teve uma mudança de chave, só que um decreto é só um decreto. É um documento que está no Diário Oficial. Até ele virar política, até ele fazer com que o profissional de apoio escolar lá na ponta tenha treinamento, que ele de fato apoie a criança na aprendizagem, até fazer com que lá na ponta o professor aprenda a fazer o PEI e faça o PEI, e a administração se organize para criar as condições para fazer o PEI, isso demora um tempo. Então, o decreto cria a circunstância jurídica para que a gente faça a luta política, a luta intelectual, para que essas coisas comecem a se ajeitar. Mas nem todos os perfis, você acha que todos os perfis se encaixariam nesse mundo ideal? Suporte 1, 2 e 3? Eu acho o seguinte, que a gente tem que olhar individualmente, tomar muito cuidado e não olhar e não tomar decisões pelo suporte, pelo nível de suporte. Por exemplo, eu posso ter na mesma sala um aluno com nível de suporte 1 que precisa de um apoio em termos de enriquecimento de currículo, porque ele pode ter superdotação. Eu tenho outro aluno que tem problemas gravíssimos sociais e precisa de um treinamento de habilidades sociais. Eu tenho um outro que sofre um bullying terrível e que ele precisa de uma política anti-bullying muito séria, que sempre tem que ter. Então eu estou falando de 3 alunos do mesmo nível que precisam de coisas diferentes. Eu posso ter 3 alunos nível 2, que um precisa de redução curricular, o outro precisa de simplificação curricular, o outro precisa de substituição curricular na mesma sala. Então, na verdade, eu acho que a grande questão, e é essa grande questão que foi trazida na Política Nacional de Educação Especial Inclusiva de 2025, é a necessidade da individualização. Porque eu dou sempre esse exemplo. Imagina que eu na escola, uma escola, digamos, não preparada, sei que vai chegar um aluno cadeirante. O que ele precisa? Eu sei que ele precisa de rampa ou de elevador, ele precisa que tenha um banheiro adaptado, que as portas tenham uma certa largura, que tenha uma carteira adaptada. Então dá para fazer uma lista. Agora, eu te digo, vem um aluno autista segunda-feira, o que ele precisa? Não faço a menor ideia. Ele tem que vir, eu tenho que fazer uma avaliação individualizada, e aí eu vou saber o que ele precisa. Se eu entender o que é uma avaliação, se eu tiver conhecimento sobre como se definem objetivos, assim por diante. Esse talvez seja um problema mais grave. E ele é mais grave porque é individualizado, então é muito desafiador, é muito difícil. E quando a gente tem essa radical individualização, a gente tem que pensar assim, bom, então quais são as variações e o que eu posso mobilizar para esse indivíduo? Eu tenho adaptações físicas, eu tenho adaptações curriculares, eu tenho inclusive, em muitos casos, a necessidade de uma sala especializada dentro da escola comum. E eu tenho ainda a necessidade, muitas vezes, de uma escola especializada. Entende? Uma pauta que eu queria conversar. Então eu tenho muitas possibilidades de necessidade que vão variar radicalmente de indivíduo para indivíduo. Então eu diria que esse é o principal desafio, é reconhecer o indivíduo não pelo seu diagnóstico, não pelo seu nível de suporte, mas pela sua individualidade. Particularidade. Você falou de escola especializada, o modelo hoje das APAES. Ontem o Eduardo Vieira esteve aqui, ele é um apaiano nato, mas queria a sua opinião sobre isso. Ele é o ideal hoje? No passado, a gente chamava de escolas especiais, e hoje eu tenho procurado sempre usar a expressão escolas especializadas, que é uma mudança importante, porque ela não é só uma mudança de nome. Porque no passado, as escolas, que eram escolas dedicadas a crianças com deficiência, elas eram muito assistenciais. Elas eram, muitas vezes, um depósito de criança. Você fala assim, olha, eu não quero essa criança aqui, manda para a escola especial, porque dá muito trabalho, porque eu preciso fazer um monte de coisa e eu não quero fazer. E essa era a natureza. Nos últimos anos, o que tem acontecido no mundo, nas últimas 2 décadas, talvez, é transformar esses espaços em espaços realmente individualizados e especializados, altamente especializados, com equipe interdisciplinar, com menos alunos, com tudo que aquele indivíduo precisa, e ter critérios muito rigorosos para que ele vá para lá. Não é eu não quero esse aluno. É assim, eu faço uma avaliação cientificamente validada, eu tenho um score,
que faz com que eu sinalize que o indivíduo está melhor aqui ou ali ou ali. Então, o que a gente está propondo não é uma volta ao passado, é uma ida para o futuro. Se você pega a Finlândia, 8,7% das crianças autistas estão em escolas especializadas. Você não vai dizer que a Finlândia é retrocesso, né? É uma das melhores educações do mundo, que tem muita identidade em termos de valores conosco. Só que é uma escola muito especializada de verdade, com financiamento de verdade, em que há critérios técnicos muito rigorosos para ir para lá. No caso, no Brasil, nós temos escolas especializadas, a maioria é da APAE, mas existem outras de entidades que eles chamam de entidades irmãs, outras entidades, e algumas aparelho público também. E é importante lembrar que a APAE, ela não é uma entidade, ela é uma federação. E aí cada município tem a sua APAE. Tem APAEs que são escolas especializadas e tem APAEs que são escolas especiais, que são assistenciais, que são péssimas. Mas o esforço das federações é um esforço muito, muito sério de compromisso com práticas baseadas em evidências. E por que eu estou fazendo toda essa digressão? Porque a pessoa que está nos ouvindo lá na casa, às vezes ela diz assim, mas eu conheço a APAE daqui, ela não é especializada. E realmente tem algumas que não são. E é muito difícil para a federação fazer esse controle, mas a federação vem construindo essa cultura. Mas toda vez que a gente fala disso, a gente tem que dizer, a APAE, as escolas especializadas, na APAE ou não é para todo aluno, é para um grupo pequeno de alunos. Aqueles que têm muito comprometimento. A grande maioria deve ter o seu apoio dentro da sala comum ou dentro de uma sala especializada da escola comum, todo o apoio necessário. Porque se a gente der todo o apoio necessário, a maioria dos casos que a gente não está vendo funcionar, vai funcionar. Vai funcionar se a gente se comportar com base em evidências científicas e com a estrutura necessária. E aí você vai ter um pequeno grupo que nem com isso ele vai obter benefício ali, mas ele vai obter benefício na escola especializada. Perfeito. Falando em escola especializada, você está nos Estados Unidos, né, atualmente. Esse modelo de educação baseado em evidências é o que acontece nos países desenvolvidos? Canadá, Estados Unidos, por exemplo, é o modelo ideal lá? Funciona? Nesses países, existe legislação, inclusive, que obriga a usar práticas com evidência. Mas existe um debate na educação, de modo geral, em torno dessa ideia, mas não na educação especial. Aí, assim, varia muito. Se você pegar muitos países da Europa, deu o exemplo da Finlândia, você tem uma educação muito boa, melhor que a dos Estados Unidos. Mas na educação especial, aí não há a menor competição. Os Estados Unidos está 1.000 quilômetros na frente, 1.000 quilômetros. Isso não é mérito do governo comprometido com práticas, com políticas sociais. Os Estados Unidos não é referência em termos de políticas sociais, veja que não tem nem saúde. É mérito das famílias que organizadas impuseram uma série de coisas, principalmente as famílias autistas, tá? Então lá você tem uma legislação da pessoa com deficiência, que é de 75, e nós temos também uma lei de 2001, que é No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás, que diz que tem que usar práticas com evidência. Então, na área da educação especial, não há a menor discussão que precisa usar prática com evidência científica. E, de fato, é isso que você vai encontrar nas escolas. É claro, tem escola boa, tem escola ruim, tem gente com boa formação, com formação ruim. Não só lá organiza muito por distrito escolar. Então, tem distrito excelente, às vezes um do lado do outro. Um distrito excelente e um distrito aqui que é muito ruim. Mas é muito ruim comparativamente com um distrito muito bom. Se você comparar o pior de lá com o do Brasil... Ainda tá. Não é. Se você pega o melhor do Brasil, o melhor município do Brasil, pega o pior, o distrito, não tem comparação, entende? É uma coisa abissal na educação especial. E realmente, tem muitas famílias até que emigram para lá por conta disso. E assim, a diferença é muito grande. Mas qual que é a vantagem? É que eles tiveram que produzir pesquisa, testar, uma coisa... E nós temos já um caminhão de pesquisas que mostram que funciona. Quer dizer, o Brasil não precisa passar por todo esse percurso. Não é porque a gente está atrasado 50 anos que a gente vai demorar 50 anos para chegar lá. A gente pode hoje olhar para a evidência científica já produzida, olhar para as boas experiências, principalmente pelo que eles conseguiram fazer, e a gente acelerar e a gente conseguir chegar num patamar. Não é no mesmo, porque a gente tem outro orçamento, a gente tem a grana diferente, mas a gente consegue subir em termos de patamar de uma maneira extraordinária se a gente se comprometer com práticas com evidência. Então você não considera hoje
a educação especial no Brasil 100% falha? Não, eu acho que ela é muito ruim, mas ela agora, com a nova política, ela apontou no caminho errado, o caminho certo. E eu acho que ela apontou porque existe uma pressão dos professores. Eu acho que, por exemplo, os professores do AE hoje têm muito mais clareza do que é uma educação especial baseada em evidência. Claro que isso é progressivo, mas hoje eu acho que a gente apontou para um caminho correto e eu acho que se a gente perseguir isso de uma maneira competente, a gente vai conseguir avançar extraordinariamente bem nos próximos anos. Os professores estão mais interessados nisso, Luciano? Você vê isso lá de fora, no Brasil afora? Eu sempre acho que os professores sempre foram interessados. Mas eu acho que a grande questão é a seguinte. Eu, quando eu estava na sala de aula, eu me exonerei em 2023, né? Quando eu estava na sala de aula, antes do meu filho autista, eu sempre fui uma pessoa consciente e eu dizia assim, o pessoal quer inclusão, né? Tá. Mas o que vocês querem exatamente? Inclusão? Eu sou inclusivo. E agora? Você quer que eu faça o quê? Fala o que você quer que eu faça, que eu vou trabalhar para isso. E ninguém sabia. Os pais não sabiam, o professor não sabia, ninguém sabia o que era. Então, os professores sempre tiveram interessados. Só que quando eles olhavam para quem deveria dizer para eles para onde eles deviam caminhar, que é a universidade, que é a Secretaria de Educação, ninguém dizia nada. Ninguém sabia o que dizer. Dizia as coisas como, acredite no potencial, sabe? Palavras de motivação, nada concreta. Assim, respeite a diversidade. Sim, eu respeito. Mas segunda-feira eu faço o quê? Então, isso construiu uma cultura muito nefasta na educação. Porque cria a ideia de que, na verdade, não tem solução, que está todo mundo fingindo. E, aos poucos, nos últimos anos, tem havido um debate progressivo entre os professores de que há coisas que funcionam. Há uma coisa chamada educação baseada em evidências, de que há a necessidade de a gente olhar para a circunstância política e a gente repensar o nosso sistema educacional. Hoje os professores têm muito mais clareza. Em 2008, quando começou a história da inclusão total, bota todo mundo na sala de aula e acredita muito neles que eles vão aprender. 2008 foi a política de 2008, que foi, digamos, a representante máxima desse discurso, né? Os professores acreditavam naquilo. Eles foram iludidos. Os pais acreditaram naquilo. Eles foram iludidos. E à medida que, principalmente os casos mais severos foram chegando na escola, os professores falaram, opa, não é assim que a banda toca. Então isso foi ficando mais claro, cada vez mais claro para os professores, de que eles tinham que buscar outras alternativas, que tinham que repensar esse sistema. Então, quando o professor é apresentado essa ideia de educação baseada em evidência, você diz, deixa de olhar para o discurso motivacional e passa a olhar para prática baseada em evidência. Na hora que você for pesquisar, em vez de você pesquisar assim, alfabetização de autistas, pesquisa assim. Porque você vai encontrar um monte de discurso de conversa fiada. Tem que ter a leitura de mundo, porque tem que apresentar circunstâncias significativas. Sim, mas como é que eu alfabetizo? Então vai lá e procura assim, prática baseada em evidências para alfabetização. E o teu aluno que grita na sala, tá bom, procura assim, prática baseada em evidências para comportamento e problema em sala de aula. Eu tenho um outro aluno que não faz nada. Prática baseada em evidências para motivação de crianças autistas em sala de aula. Então, à medida que os professores descobrem que existe um outro caminho, que existe um farol, que é a prática baseada em evidências, começa a nascer esse germezinho, né, entre os professores, as escolas, que eu acho que progressivamente vai começar a mudar essa realidade. Muito bem. Homeschooling pode existir um homeschooling dentro de uma prática baseada em evidência para as famílias que têm esse desejo? O homeschooling é um modelo de escolarização. Então, isso significa que a pessoa vai para a casa dela e ela vai aprender em casa. Em casa, as estratégias que serão usadas serão com evidência ou sem evidência? Então, na verdade, ela não determina. Você pode ter pais que vão usar os dois tipos de estratégias, né? Mas eu sempre faço questão, você vai ver, por exemplo, você não vê eu falar de homeschooling quase nunca. Por quê? Porque o homeschooling é uma alternativa para famílias que têm bala na agulha. Porque é caríssimo, né? Agora, para famílias pobres, não tem como, porque a pessoa trabalha, porque ela não tem como ter o professor, porque ela não tem cultura, porque ela também não teve acesso à escolarização. Então, o meu debate, ele é sempre assim, a escola pública precisa fazer uma série de coisas que ela não está fazendo. E tem mais, ela pode fazer isso com os recursos que ela tem.
Porque é óbvio que a gente precisa de mais recursos. É óbvio que quanto mais valorização, mais possibilidade. Mas se eu disser assim para o prefeito, prefeito, é o seguinte, bota o dobro de orçamento aqui que vai ficar top. Ele não vai colocar nunca, entendeu? Agora se eu disser, prefeito, você está gastando X? Gasta X com prática baseada em evidência, ou mesmo X. Sabe aquela palestra que você contrata, que a pessoa emociona, no final toca a Jota Quest fazendo assim, mão dada? Troca por uma palestra de um treinamento de alfabetização baseado em evidências, de ensino de matemática baseado em evidências, de ensino de redução de crise baseado em evidências e estratégias antecedentes. Troca o mesmo dinheiro, pega o mesmo dinheiro, não gasta nem 50 centavos a mais. O que você acha, enquanto diretriz? Se eu disser isso, é muito mais provável disso ser efetivo do que se eu disser, não, o dia que tiver um caminhão de dinheiro, a gente conversa que aí vai melhorar. Então, eu sou uma pessoa que sempre insiste que a gente deve ser pragmático, o que não quer dizer que a gente não deva lutar pelo aumento da valorização e do financiamento. Mas a abordagem pragmática, assim, de curto prazo, ela precisa ser feita para que a gente entenda que tem alguma coisa que funciona, que tem alguma coisa que a gente pode fazer de muito melhor com os recursos que a gente tem. E Lucelmo, onde que os pais entrariam nesse escopo que a gente está discutindo, para a gente ver realmente acontecer? Então imagina que eu estou na escola, eu criei um conjunto de procedimentos para apoiar o meu filho, o meu aluno, para que ele aprenda, para desenvolva o seu máximo potencial. Bom, então a escola deveria chamar esses pais e dizer, pais, vem cá, deixa eu te apresentar, deixa eu te treinar aqui. Então os pais têm um papel em termos de apoiar a escola ou a terapia nos processos de aprendizagem. Os pais têm um papel fundamental. Segundo sentido em que esses pais podem ter um papel. O segundo sentido, ele tem a ver com o que ele cobra daquela escola, o que ele espera daquela escola, qual é o nível de parceria, de participação que eles têm naquela escola. Então, nesse sentido, não é o sentido de ser treinado e de apoiar a criança em casa, mas o sentido de ser um membro participante da escola, de ouvir a escola, de levar coisas à escola. E tem um terceiro nível, que é o seguinte. Eu quero que você imagine, na sua cidade, qual é a sua cidade? Qual é a sua cidade? Limeira. Eu quero que você imagine Limeira. Eu quero que você imagine, que é uma cidade média. Eu quero que você imagine Campinas, que é ali do lado. Qualquer cidade, pode pensar qualquer cidade. Nós estamos em Goiânia. Imagina aqui em Goiânia. Que os pais de crianças autistas, e por pais entenda-se principalmente mães, que elas se organizem e digam o seguinte, olha, nós queremos isso aqui. A gente se reunir, a gente quer isso aqui. O que é isso aqui? É uma política de educação especial baseada em evidências. Então, uma política bem estruturada, bem redondinha, tudo descrito. É isso que nós queremos. Nós queremos que lá, por exemplo, nós queremos que o profissional de apoio escolar tenha um treinamento com práticas com evidência, está aqui o currículo. O professor do AE também tem esse currículo. Nós queremos que todo o PEI tenha programas de ensino, que o mediador seja treinado para o programa de ensino, que ele registre, que ele produza dados, que o professor do AE tome decisão baseada em dados, todo o processo mais redondo. O profissional já existe, o professor do AE já existe, tudo isso. Mas isso aqui está tudo descrito, tá? Tá bom. E aí essas mães digam assim, prefeito, nem conheço o prefeito aqui, não estou falando dele especificamente, tá? Prefeito, nós queremos isso aqui. Então é o seguinte, a gente gostaria que o senhor transformasse isso aqui em lei, tá? Se o senhor transformar, a gente se compromete a apoiá-lo, ou quem isso queira do sucessor. Nós vamos apoiá-lo, nós vamos para a rua, nós vamos dizer que isso é ótimo, nós vamos gravar vídeos com nossos filhos, dizendo que você mudou a nossa vida, é isso aqui que nós queremos. Se o senhor não quiser, a gente entende completamente, porque a gente sabe que é muito difícil, então a gente vai fazer um acordo com o seu opositor, e se ele se comprometer conosco, e nós vamos dizer que vamos fazer vídeo dizendo que o senhor é inimigo da inclusão, vamos fazer vídeo com os nossos filhos dizendo que o senhor não quis fazer nada, sendo que a gente está propondo uma coisa que o senhor não gasta nada, e simplesmente que o senhor decidiu não fazer nada, que não é a prioridade. Mas o senhor decide, prefeito. Qual é o prefeito que não vai dizer, meu Deus do céu, você não acredita que hoje eu não consegui nem dormir pensando em inclusão? Olha, isso aqui para mim é prioridade. E eu não estou nem dizendo que ele está mentindo, eu estou dizendo que nesse momento vai ser a prioridade dele, porque é assim que a política funciona. Qual é um município do Brasil que isso não funcionaria? Não existe, porque o reforçador de política é voto. E nós temos voto, nós somos da comunidade, temos voto. Estou falando nós, e aí eu estou falando aqui em duas posições. Nós, pais de autistas, porque eu tenho um filho já adulto agora, 18 anos. 18.
faz 2 semanas, e eu sou professor. O professor reclama para burro lá no Instagram. A minha pergunta é, os professores se organizaram para dizer, tem que ter escola especializada, sala especializada também? Tem que ter estrutura, tem que ter prática de evidência? Os professores não fizeram isso. O sindicato dos professores, se você olhar o sindicato que eu fazia parte, tá lá na ata do dissídio, tá? Lucelmo propôs que tenha treinamento, gerenciamento de crises na escola. Tá escrito lá, eu fiz lá. Foi pro dissídio. O professor que está ouvindo aqui foi pro dissídio? Você participou da assembleia e propôs? Entende? Então, se os pais fizerem essa organização, voltando aqui para os pais, não tem nenhum município que não vai fazer. Nenhum. Né? Agora, veja, isso é com o prefeito. Imagina que você é secretário de educação. Aí os pais chegam. Olha, nós queremos que você fizesse essa política que vai dar um trabalho imenso, tem que mexer em toda a cultura escolar, nós vamos ter que mudar toda a política de contratação de formação. O secretário vai dizer, por que eu iria fazer isso? Qual é o reforçador para o secretário de educação fazer isso? Nenhum. Agora, para o prefeito, você tem. Você tem na mão se a gente tiver organizado, se a gente souber o que a gente quer. Então, o papel dos pais, ele é com o seu filho, com a escola e com a estrutura política da educação. Então, olha a força que vocês, pais, têm para a gente começar a mudar e de grão em grão vamos, né? Unir professores, pais. Lucelmo, queria um tema que é muito debatido, bullying hoje. Qual que é o papel da escola? Porque eu recebo muitos pacientes que a família chega, a Nath, né, que você conhece, a Nath Trentin, faz hoje congresso baseado no que ela vivenciou com o filho dela, de bullying. A gente vê um movimento dos pais. Qual que é o papel da escola no bullying? O papel da escola é central, né? Claro que os pais das crianças que são os bullies têm uma responsabilidade importante. Inclusive, tem uma legislação recente responsabilizando as famílias, mas a escola ela tem um papel extraordinário. A gente tem políticas anti-bullying, estratégias que são muito efetivas. A melhor framework de estratégia, o pacote de estratégias que age sobre todos os tipos de problemas de comportamento, incluindo bullying, se chama PBIS. Positive Behavior Intervention and Support. Era a minha próxima pergunta. Que não tem nada no Brasil feito, inclusive. Mas falando especificamente do bullying, vou imaginar que tem um bullying hoje e alguém viu, um aluno, outra pessoa. Para quem que ele deve procurar? É o professor? É o inspetor? É o diretor? É o coordenador? É a pessoa da secretaria? Ninguém sabe. O que caracteriza o bullying? Qual é o limite entre o bullying e você ter um conflito entre os alunos? Ninguém sabe. Ninguém, eu digo, modo geral, claro, sempre tem exceção. Então a escola tem que, em primeiro lugar, dizer qual é a estrutura, quem a pessoa deve procurar quando tem uma visualização de bullying. Segundo, o que é o bullying, para saber identificar. Terceiro, qual é a hierarquia de consequências. Se um aluno xingar o outro, o bullying for um xingamento, é uma coisa. Se ele bater, aliás, se esse xingamento for um xingamento, por exemplo, que for preconceituoso, por exemplo, em relação a pessoa com deficiência, autista, é diferente a consequência. Se bater, é diferente a consequência. Se bater forte, se machucar, é diferente. Se bater coletivamente, é diferente. Qual é a hierarquia de consequência? Ninguém sabe. E nem a escola sabe também. Na hora ela vai decidir o que vai fazer. Então, isso tudo precisa estar claro para toda a sociedade. Nesse caso, significa pais e a comunidade escolar, né? Os estudantes e os professores. Quando você faz isso, você já tem uma redução muito grande. E aí você tem as políticas de conscientização. Então você vai apresentar para as famílias todas essas informações e essas diversidades que são as mais vítimas de bullying, principalmente autista nível 1. O nível 2 e 3, e síndrome de Down, por exemplo, quando a deficiência é visível, a redução é muito grande, porque você não tem plateia, a plateia não gosta de um bullying contra alguém que tem uma deficiência visível. Mas no caso do autismo nível 1, ela não é visível, ele parece uma pessoa só que não tem habilidade social, então ele é uma vítima perfeita. A literatura a literatura científica usa esse termo, é a vítima perfeita. Então a gente precisa também fazer conscientização desses alunos, que eles entendam o que é essa diversidade. Quando você pega tudo isso, nesse pacote ela tem uma efetividade muito grande. Zero não é, mas você tem uma efetividade muito grande quando tudo isso acontece, quando você une responsabilização das famílias, responsabilização dos estudantes que praticam e uma conscientização muito clara. Sabemos
tudo que tem que ser feito, mas ainda precisamos de muitos dados para as coisas se concretizarem, né? Nós precisamos principalmente decidir que a gente quer fazer isso. Se a gente decidir, aí a gente produz os dados. Mas a gente não está nesse ponto ainda, nós estamos caminhando para ele. Vamos lá, como diz a Nath, de grão em grão, né, a galinha enche o papo. Lucelmo, queria que você desse um último recado aqui para os pais que nos assistem, principalmente os pais atípicos, né, de autistas nível 1, 2 e 3, em relação à procura, à busca da escola, em relação à negação da vaga, uma palavra, um direcionamento para o que eles devem fazer em relação a isso. Eu quero dizer para as famílias algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é que, na maioria das vezes, os professores querem fazer o que é melhor para o seu filho. Mas, grande parte das vezes, as condições não são as melhores. Eu dei o exemplo de que casos muito sérios, muito severos, seriam mais bem atendidos em outros contextos. Então, às vezes, você tem um problema estrutural, mas grande parte das vezes tem a ver com uma limitação técnica que não foi apresentada para os professores. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, a palavra evidência nunca foi pronunciada. A expressão pesquisa experimental nunca foi apresentada, nunca foi pronunciada. Então nós temos que ter um diálogo com esses professores para a gente procurar junto essas iniciativas. Então, se você, pai, está procurando, está pesquisando, participou de um evento como esse, o Autismo Sem Fronteira que nós estamos hoje, que foi apresentado em Práticas com Evidência, ou está acompanhando aqui o podcast, com práticas baseadas em evidências, por exemplo, que você está conseguindo encontrar coisas, traz isso para o professor, dialoga, procura estudar junto com ele. A briga entre escola e família, ela traz muitos prejuízos. É claro que tem situações que você tem que judicializar, que os direitos são violados, tudo isso às vezes é necessário. Mas a gente deveria esgotar primeiro todas as nossas alternativas de diálogo, de busca, de participação. Vocês têm que saber que toda escola pede, pelo amor de Deus, papai, que participe de conselho, de APM. Então é a maneira de vocês estarem lá presentes. Ah, mas as outras crianças não precisam. Mas a vida é assim, infelizmente. A gente tem que estar mais próximo da escola, muitas vezes ser mais parceiro para abrir essas portas. Então, o máximo possível de diálogo, de construção junto, de você apresentar práticas que talvez sejam efetivas, que possam ajudar os professores de maneira sempre muito respeitosa, talvez seja um caminho que vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida do seu filho. Muito bem, nossa, foi uma verdadeira aula agora. Lucelmo, nosso tempo é curto, queria parte 2, parte 3, parte 4. Provavelmente com a Ida também vai ser assim, mas eu quero agradecer a sua presença aqui no Café e Neuro. A gente tem como objetivo disseminar esse tipo de informação, que a gente quer chegar na parte difícil, mas temos que começar da base. Então, agradeço demais você estar aqui, é um prazer imenso recebê-lo. Obrigado mais uma vez, obrigado a todo o pessoal, um abraço.